Você provavelmente já sentiu ou sente dores nas costas. Elas podem ser presenciadas pelo menos uma vez na vida em qualquer idade. As dores nas costas são gerais e podem incluir dores mais específicas, como na lombar, na coluna. Muitas vezes, a falta de exercícios físicos ou realizados da maneira incorreta, estar posicionado em sofá, poltrona, cadeira, com uma má postura, podem causar lesões na coluna que necessitem de tratamentos por meio de analgésicos ou até cirurgias. No check-up de hoje, o Dr. Cláudio Lutemberg recebe o médico cirurgião de coluna e professor livre-docente da Universidade Federal de São Paulo, Luciano Miller, para uma conversa sobre como surgem as dores nas costas e quais os tratamentos adequados, além, claro, de prevenções. Por que há pessoas que sentem muitas dores nas costas? Qual tipo de postura pode ocasionar dores na coluna? Quais os tratamentos para dores nas costas? Fique ligado, o check-up está no ar. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. Quem na vida não teve, pelo menos uma vez, dor nas costas? O check-up de hoje vai falar a respeito disso. Talvez uma das principais causas de busca de suporte médico dentro da área da saúde. A faixa etária mais comum para sentir dores nas costas é entre 50 e 55 anos. Em 2020, uma a cada 13 pessoas sentia dores nas costas. Segundo a OMS, 80% da população mundial sofre ou sofrerá com essas dores. Ainda de acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2020, quase 620 milhões de pessoas em todo o mundo foram afetadas com essas dores. Esse número, inclusive, pode crescer até 2050 e chegar à marca de 843 milhões de casos. Luciano, quais são as principais causas de dor nas costas? Então, é importante entender, quando a gente fala de dor nas costas, que a dor nas costas não é uma doença, é um sintoma de muitas afecções que podem ser, na maioria dos casos, na própria coluna vertebral. Que a gente fala coluna vertebral, estamos falando do disco intervertebral, ligamento, articulações e musculatura. Mas também não podemos esquecer que fora a coluna vertebral, ao lado, tem estruturas adjacentes, outros órgãos como rim, pâncreas, intestino, pulmão, que também podem cursar com sintoma de dor nas costas, e isso geralmente com desdobramentos muito mais sérios. Então é importante quando a gente tem um paciente com dor nas costas que não melhora, a gente pensar mais globalmente nas possibilidades de diagnóstico. Quer dizer, a região das costas é uma região que engloba também a coluna, e não necessariamente é uma dor que deriva de algo na coluna, podendo ser algo de natureza sistêmica, pelo que entendi. Exatamente. A coluna vertebral, a gente fala a estrutura central e em volta os órgãos adjacentes. Mas como a gente diferencia isso? Basicamente, a gente tem dois tipos de dores. As dores mecânicas, mais relacionadas à própria coluna vertebral, e as dores inflamatórias. E qual que é a diferença? A dor mecânica na coluna vertebral geralmente é associada com alguma posição. Ele relata, sentado melhora ou de pé piora a dor, de manhã, período do dia. Já a dor inflamatória, quem já teve, por exemplo, um cálculo renal, sabe que nada melhora, independente da posição. Começa a doer deitado, sentado, as dores por tumores são mais noturnas, então não tem muito uma relação com posição, com a parte mecânica da nossa coluna. Quer dizer que um paciente com dor nas costas, ele merece uma abordagem muitas vezes multissistêmica, ele tem que ser examinado. Não é simplesmente o paciente que procura e que faz um exame, por exemplo, um raio-x ou uma tomografia. Exatamente. Então, Cláudio, uma vez eu vi uma entrevista sua bastante interessante que fala a relação dos exames, nem mais nem menos. Deve-se realizar os exames necessários. E como isso? Dor nas costas, como iniciou o programa, é muito frequente. A segunda causa de procura médico ambulatorial. Se a gente for, em todos os pacientes que tiverem dor nas costas, a gente resolver fazer uma ressonância, um raio-x, a gente vai fazer muitos exames necessários. Então, o mais importante é triar bem o paciente. E como a gente vai triar bem? Escolher o paciente que tem que fazer um exame. A OMS, ela fez 10 características que você tem que avaliar para você pedir ou não exames. Por exemplo, paciente com dor nas costas, que mais de 2, 3 meses, paciente com perda de peso, paciente que começa a ter febre,
paciente tem história de osteoporose, tudo isso são critérios que a gente vai avaliar para triar melhor o paciente com dor nas costas, se é alguma afecção mais grave ou não. Atividade física, porque eventualmente alguns podem entender que o fato de você não ter atividade física predispõe a você ter mais dor nas costas. Outros podem imaginar que o fato de você ter atividade física de forma mal orientada também pode levar a dor nas costas. O que você poderia falar da atividade física e dor nas costas? A atividade física, ela protege em relação à dor nas costas. Quanto mais atividade física, você ganha musculatura, você melhora a sua postura, e isso você protege as estruturas da coluna, principalmente o disco, as articulações, a parte ligamentar. Hoje a gente sabe que quem não faz atividade física acaba, ao longo do tempo, cursando com mais dor, porque você perde a musculatura, que é um suporte da coluna vertebral, e com isso você tem mais pressão no disco, nas articulações e nos próprios ligamentos da coluna vertebral, podendo, ao longo do tempo, ter mais dor. Então a dor é protetiva. Quer dizer, na realidade, quando você faz atividade física, você está fortalecendo todo um arcabouço que, a rigor, diminuirá algum tipo de sobrecarga e, consequentemente, a dor que você poderá ter nas costas. É correto esse meu entendimento? É bem correto. Eu acho que quando faz atividade física, você vai ter mais musculatura e vai proteger a sua coluna vertebral. A gente sabe hoje, se a gente colocar assim, hoje tem uma pandemia, epidemia de dor nas costas. E por que isso acontece? Se a gente colocar no passado e colocar atualmente, como a vida nossa do dia a dia, o que aconteceu? A gente está mais sedentário, mais tempo sentado, com isso o sobrepeso da população média aumentou. Tudo isso vai causando mais pressão nas estruturas da coluna, principalmente no disco da coluna, nas articulações, e isso vai cursando com mais dor. Então, a atividade física, nada mais que ela ajuda a perder peso indiretamente e ganhar musculatura. Então, tudo isso vai protegendo a sua coluna vertebral, tendo menos dor. Nós abrimos o programa falando de dor na coluna e dor nas costas, né? E citamos rapidamente doenças que mimetizam o quadro como se fosse uma dor na coluna, né? Você trabalha no Hospital Geral e recebe pacientes de muitas especialidades e muitos colegas. Quais seriam as principais doenças que se confundem com a dor na coluna? A principal grupo de doenças que sempre tem que ser investigado seria, principalmente, as alterações reumáticas. As doenças reumáticas, a espondilite, ela causa muito dor nas costas. Então isso é uma primeira triagem. Aquele paciente que tem uma dor atípica, que não é mecânica, uma dor mais inflamatória, tem que ser investigado. Uma causa muito grande é as doenças reumáticas. Importante salientar também que criança geralmente não tem dor nas costas, ou a dor nas costas é autolimitado. Quando a criança tem dor nas costas que persiste, tem que ser investigado. Às vezes eu recebo crianças com dor nas costas e você, ao longo do exame de imagem, você descobre alguma fratura, uma infecção, alguma outra alteração na criança. Idosos também é um grupo que é importante dar mais atenção, porque a gente sabe que na terceira idade aumenta muito a incidência de tumores metastáticos, outras alterações, fraturas por insuficiência óssea, principalmente em mulheres. O que você poderia contar para a gente a respeito das posições viciosas? Pessoas que não sentam adequadamente para trabalhar na sua mesa de trabalho, pessoas que ficam eventualmente muito tempo de pé, pessoas que carregam peso de forma imprópria. Você consegue criar uma associação entre essas condições e dor nas costas? Essa é uma boa pergunta. Isso é muito importante. A gente sabe que depois da pandemia do Covid, aumentou muito o home office e sentar cada vez mais em cadeiras inadequadas, toda essa questão. Então a gente viu um aumento também de muita dor nas costas, porque é importante você sentar adequadamente e você, quando não senta adequadamente, você não respeita as curvaturas da coluna e com isso você acaba sobrecarregando os discos, as articulações e isso com o tempo vai gerando mais dor nas costas. E a gente sabe hoje também, que foi muito falado, a pandemia com o home office diminuiu um pouco, mas também a gente sabe hoje a doença do sentar. Quanto mais tempo você fica sentado, mais de 8 horas, tem trabalhos que mostram que diminui até a expectativa de vida, porque aumenta o número de tumores, problemas vasculares e dor nas costas também associado com você senta de maneira inadequada por muito tempo. A genética interfere para que a gente tenha dor nas costas? Sim, tudo na vida é causado por 2 fatores. Uma parte é genético, a outra parte é como a gente cuida do nosso corpo, nosso estilo de vida. Na genética em si, quando a gente fala do disco, que é a maior fonte de dor na coluna,
O disco é uma malha, é um tecido de colágeno. Então, como a gente compra uma blusa, que é a blusa nova, a gente compra uma blusa que ela nunca esgarça, a gente fala assim, esse tecido é bom, que veio de fábrica. E tem tecidos que você compra, esse daí estragou rápido, quer dizer, aquele disco já não é tão bom. Quer dizer, aquela malha do colágeno não é tão firme. Isso é um fator que pode causar estiramento dessa malha e causar dor nas costas. Mas o segundo fator é até mais importante, é como a gente cuida do nosso corpo. E o que determina a dor nas costas ou uma hernia de disco ao longo da vida? Sedentarismo, sobrepeso, tabagismo, exercícios muito extenuantes sem descanso. Tudo isso vai se somando à resistência dessa malha e isso pode ou não associar e no final causar dor nas costas. Você falou do sobrepeso, né? Quer dizer, a obesidade também traz repercussões com dor nas costas. Quando a gente fala de obesidade, nós estamos falando também de um paciente mais sedentário, um paciente que senta de maneira adequada, tem hábitos inadequados, isso aumenta a incidência de dor nas costas durante o paciente que é obeso. Quer dizer, você acaba, no fundo, criando uma relação entre um hábito comportamental e, ao mesmo tempo, um hábito de alimentação. Eu queria perguntar para você sobre tabagismo, né? Porque a gente vê muito hoje a associação entre tabagismo e álcool com doenças sistêmicas. Na questão da coluna e dor nas costas, algum comentário relativo a isso? Sim, o tabagismo, como todos sabem, ele altera a microcirculação vascular. E o que acontece? O disco da coluna, ele é uma estrutura vascular, mas ele vem, a irrigação do disco vem por pressão. Então o tabagismo, diminuindo essa microcirculação na parte do platô vertebral, ele aumenta a incidência de degeneração. Não chega a nutrição, o disco começa a degenerar e isso altera esse ambiente do disco, muda a estrutura do disco, esse disco começa a ter resistências menores e aumenta a incidência de dor por pressão nesse disco. E o que acontece? Se ele não tem uma boa resistência, ele começa a fazer lacerações pequenas, essas lacerações causam inflamações e aumento da dor. Você citou, fundamentalmente, condições relacionadas a exercícios, vícios de postura, eventualmente até trauma. Mas a dor nas costas pode revelar alguma doença muito grave que está se manifestando só pela dor nas costas? Exatamente, essa é uma boa colocação. Como eu falei no início, a dor nas costas é um sintoma. E é um sintoma, lógico, por sorte, poucas vezes, mas doenças mais graves. Eu, na minha prática, já peguei, por exemplo, um paciente com muita dor nas costas que estava com aneurisma de aorta. Um outro caso, o paciente estava com dor nas costas e um tumor renal, um tumor abdominal. E isso pode cursar com dor nas costas. Mas geralmente esse paciente ele tem uma dor mais arrastada por mais tempo e também o paciente começa a perder peso, tem outras sintomas além da dor nas costas. Mas é bom investigar aquele paciente que não melhora com dor nas costas para realmente não ter uma surpresa e deixar tarde um diagnóstico que é uma afecção mais grave. Quer dizer, o recado é, se você tem dor nas costas, pode ser de fato alguma coisa trivial, mas eventualmente você pode ter ali alguma coisa grave, como o aneurisma que você há pouco acabou referindo. Agora, uma pessoa que vive e tem a sua atividade cotidiana normal, sem grandes exercícios físicos, cuida da sua alimentação, não tem sobrepeso, alguma orientação específica, algum tipo de alongamento que ele deve fazer no dia a dia, algum tipo de cuidado em relação a recarregar peso, o que você recomendaria para quem não tem dor nas costas, para quem não tenha dor nas costas? O que eu recomendo é ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, praticar atividade física regular e cuidar da ergonomia, tanto no trabalho quanto em casa. No trabalho, procurar uma cadeira que respeite as suas curvaturas da coluna vertebral, que tenha apoio para as costas, que ao sentar não sente nem muito baixo, nem muito alto, que faça um ângulo de 90 graus no joelho, entre a coxa e a sua coluna vertebral, e a tela do computador também na altura dos olhos, e em casa, no dia a dia, que você tente manter uma boa ergonomia ao fazer do dia a dia as tarefas de casa. Isso também é importante. A gente esquece muito não só o trabalho, mas em casa também. Carregar peso de forma adequada, por exemplo, carregar peso, dobre o joelho, não dobre a coluna, não faça essa alavanca, isso força muito a coluna. Tendo esses cuidados e tendo uma vida saudável, você vai evitar ou vai diminuir muito a chance de ter dor nas costas. As dores nas costas nem sempre significam problemas graves, mas podem surgir como uma lesão causada principalmente em esportes que requerem muita força e grande intensidade. A Marcela é a prova de que isso pode se tornar real.
Paciente do Dr. Luciano, Marcela Porto jogava tênis e fazia natação com frequência. A corrida também fazia parte da sua rotina de esportes. Foi durante um jogo de tênis, inclusive, que a lesão apareceu e os tratamentos mais sérios começaram a fazer parte da rotina. As minhas dores começaram na região da lombar, na parte baixa das costas. No começo foi um desconforto e ela irradiava pela perna. Eu achei que era só uma dor muscular, mas no fim eu percebi que era mais sério, que foi piorando. E foi no movimento, num tênis, num jogo, que foi sentir essa fisgada. E foi piorando isso ao longo de umas semanas. Eu fiz vários tratamentos conservadores, tomei medicações, fisioterapia, acupuntura e fiz até infiltração. Dores elas aliviavam temporariamente, mas com o tempo elas voltavam. Foi depois da infiltração que, com a conversa do Dr. Luciano junto com a equipe, a gente sentou e resolveu que tinha realmente tomar uma decisão mais definitiva. As dores, elas começavam a me limitar, eu já não conseguia mais jogar, não conseguia mais nadar, eu sempre sentia esse desconforto. Então, a minha qualidade de vida já tinha caído muito, eu já não conseguia mais fazer mais nada na minha vida, não tinha mais social, não tinha mais vontade de fazer as coisas. Isso no esporte, eu parei 100% quase, porque eu sentia esse incômodo, esse desconforto. A dor da hérnia era como se fosse uma cãibra, então ela ficava assim o tempo inteiro de dor, e então eu ficava muito deitada, eu ficava muito, eu não conseguia mais sentir, porque eu sentia essa dor o tempo inteiro, então eu não conseguia ter mais convívio social, eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia fazer nada. E os esportes, tirando esses esportes de mim, eu já estava numa situação crítica, diria, de limite da minha dor, assim, já cheguei no meu limite mesmo. Acupuntura eu gosto bastante de acupuntura. Ela ajuda a relaxar a musculatura, ela solta a musculatura, então os agulhamentos, a própria acupuntura, ela ajuda bastante e diminui a quantidade de medicações para tomar. A quiropraxia é uma modalidade de manipulações. Eu só tenho que tomar bastante cuidado o tipo de manipulação. Isso tem que ser com uma pessoa bem habilitada e ter bastante cuidado. Geralmente tomar mais cuidado ainda de manipular a cervical, porque a cervical ao lado passa a artéria vertebral e essa manipulação, se você tem mais idade, às vezes tem um osteófito e pode causar uma lesão na vertebral, ou também uma placa, você pode muito bruscamente causar alguma laceração dessa artéria e causar danos maiores. Então, a quiropraxia pode ser feita, mas com um bom profissional habilitado e com bastante cuidado. Elas aliviavam temporariamente, elas nunca cessavam. Então eu fazia a fisioterapia, elas ficavam bem. A infiltração foi a nossa última opção e foi daí que a gente viu assim, realmente, se na infiltração não melhorou, a gente tem que tomar uma decisão mais definitiva, que foi a cirurgia. Então a fisioterapia foi tudo durante 3, 4 meses de tratamento, de medicações durante todo esse tempo, de 12 em 12 horas, medicações fortes. Isso já estava me afetando demais em todas as outras, todo o meu corpo, né? Então, acho que depois da infiltração a gente tomou essa decisão. O Dr. Luciano foi fundamental nesse processo. Ele, desde o começo, ele me apresentou as opções de tratamento com muita clareza e segurança. E a decisão da cirurgia foi feita com muita confiança, né, nele e na equipe. Hoje, graças ao procedimento cirúrgico e ao devido acompanhamento médico, Marcela pode voltar com a sua rotina normal e a praticar esportes que fazem parte da sua vida. Hoje eu estou muito bem, estou fazendo todos os meus esportes sem nenhuma limitação, sem dor, faço todos os meus movimentos, sem nenhuma restrição. Estou muito mais feliz e disposta, né? E é satisfatório você ter essa sensação de pós-cirurgia. Eu acho que buscar um bom profissional, de você ter uma segurança e confiança para fazer esse diagnóstico, né? Na verdade, isso faz toda a diferença. Então, procura um profissional que faça esse diagnóstico para você não exagerar, né, nos esportes e fazer com cautela, mas diria que fazer a cirurgia hoje em dia é a melhor opção, que foi para mim. Então, eu acho que tem que encarar mesmo. O que significa operar a coluna? Operar a coluna significa você tirar a dor do paciente quando tudo que você tentou antes
você não conseguiu resolver a causa de dor no paciente. Importante que, dependente da causa, uma hérnia, um escorregamento da vértebra, sempre tentar antes o tratamento conservador. Fisioterapia, medicações, mudança de hábitos, e nos casos que não melhora e tem uma indicação correta, sim, daí realizar a cirurgia para aliviar a dor do paciente. Eu acho que é um tripé quando você vai tratar o paciente, vai acabar operando o paciente. Primeiro, um diagnóstico correto. O segredo do sucesso na cirurgia da coluna é esse tripé. Primeiro, um diagnóstico correto. O diagnóstico correto ele é feito com um bom exame físico, bons exames de imagem, uma boa avaliação do paciente. Segundo desse tripé é fazer uma cirurgia segura. A cirurgia segura ela é feita quando você escolhe um bom hospital, com uma boa equipe cirúrgica, com bastante recurso para tratar o paciente. E o terceiro desse tripé é uma reabilitação adequada. Uma boa reabilitação é 1/3 do sucesso da cirurgia da coluna. Agora, me explica uma coisa, né? Porque a gente vê a coluna e normalmente a orientação é que as pessoas seriam abordadas cirurgicamente por trás, pelas costas. E a gente sabe que algumas cirurgias são feitas pela frente. Qual a diferença desse tipo de abordagem? Sim, tem 2 grupos. A gente pode abordar por trás ou pela frente. Geralmente por trás a gente faz mais as hérnias discais lombares, cirurgias muito menos invasivas que antigamente a gente consegue abordar cirurgicamente por trás. Agora, quando a gente vai fazer fusão, a fusão mudou muito. Hoje, a preferência de muitos cirurgiões, inclusive a minha, para fazer uma fusão, uma cirurgia maior, é fazer abordagens pela frente. Você consegue, por pequenas incisões, fazer uma boa fusão, uma boa resolução do caso do paciente. Mitos e verdades. Dor nas costas é sinal de problema grave? Na maioria dos casos, não é sintomas, não é causas graves, na maioria dos casos. Mas a dor que não melhora e dor em crianças e na terceira idade tem que um sinal de alerta importante para o diagnóstico. É um mito que só idoso que sente dor nas costas? Toda a faixa etária pode ter dor nas costas. O mais frequente é durante a fase adulta, mas na terceira idade também, se você não cuidar durante a sua vida da coluna, você tem uma chance de ter maior dor na terceira idade. A movimentação é importante para evitar dor nas costas? Exato. Vida é movimento. Se movimentar, você vai aumentar o fluxo sanguíneo na musculatura, você vai aumentar a resistência do disco, a elasticidade, isso é importante. Quanto mais sedentário, mais dor nas costas. E o estresse e a tensão pode desencadear dor nas costas? Isso talvez seja uma das maiores causas nas costas nas grandes cidades, o estresse. Por quê? Se a gente pegar nosso corpo, tira o braço, tira a perna, a maior área corporal é as costas, é a coluna. Então tem muita musculatura. Então o dia a dia, estresse, a gente sabe que vivendo nas grandes cidades, como a gente que vive aqui em São Paulo, violência, problema no trabalho, deslocamento muito tempo no carro, tensões, tudo isso vai contraindo a musculatura e gerando dor. Então a maioria das dores são dores tensionais, que se confundem com problemas mais sérios. Porque é importante todos entenderem em casa que a coluna envelhece. Então muitas vezes a gente não pode tratar envelhecimento como doença. Então às vezes encontra um disco alterado, uma alteração no disco, uma artrose na articulação, mas isso é próprio da idade, talvez nem tenha uma relação com a dor nas costas. A maioria das dores são tensionais. Então tem que ter esse enfoque mais global do paciente. Luciano, obrigado. O nosso check-up hoje teve o privilégio de receber aqui o Dr. Luciano Miller. Ele que é professor da Unifesp e cirurgião de coluna do Hospital Israelita Albert Einstein. O nosso check-up se encerra por aqui e nós voltamos em breve com mais novidades, mais notícias e mais informações úteis para a sua saúde. Se você tem dúvidas, se você quer comentar, se você quer trazer qualquer tipo de sugestão, por favor me escreva drclaudio@jovempan.com.br. No check-up de hoje sobre dor nas costas, você viu quais as principais causas de dores nas costas, quais os tratamentos essenciais para essas dores, a diferença entre dores nas costas e dores na coluna e na lombar. Tabagismo e genética interferem na dor nas costas? Quando é preciso cirurgia para dor nas costas? Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.